Deixa eu só começar a gravar aqui. Então, bom dia, sejam bem-vindos todos novamente, tá certo? Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre esses três fenômenos, né? Fenômenos ondulatórios, que foi a refração, a difração e a reflexão. Vocês lembram o que significava a reflexão? Vocês lembram o que é o fenômeno da reflexão? Quem lembra o que dizia o fenômeno da reflexão? Que pode me lembrar aí. Deixa eu voltar aqui para vocês o slide, ó. Quem lembra o que dizia o fenômeno da reflexão? Ninguém lembra? Reflexão é quando uma onda bate em alguma superfície, em algum meio, e ela volta para o mesmo meio. Isso mesmo, Yasmin. Então, ela bate em alguma superfície e ela volta. Na reflexão, nenhuma das propriedades da onda é mudada. A frequência dela continua a mesma, a velocidade dela continua a mesma, o comprimento de onda dela continua o mesmo. A gente só tem que se preocupar na reflexão quando é reflexão em uma corda. Porque quando é reflexão em uma corda, a gente viu que ela pode voltar com inversão de fase ou sem inversão de fase. Então, se a corda estiver presa em uma superfície for fixa, se ela está indo por cima, ela volta por baixo. Então, há uma inversão de fase. E se a extremidade dela estiver livre, tipo presa em um anel, que pode subir ou descer, ela não tem inversão de fase. Então, a reflexão é bem simplesinha. Uma onda bate em alguma superfície e ela volta. Não muda a frequência, não muda o comprimento de onda, não muda a velocidade. Só muda, talvez, a fase. Se está indo por cima, a fase, pode ser que ela volte por baixo. E é só quando tem uma onda em uma corda. Aí vimos exemplos. Aí a gente viu refração. Quem lembra o que significa refração? Quem lembra o que significa refração? Tem alguém que lembra o que significa o fenômeno da refração? Olhando para a figura aí, o que vocês acham que é a refração? É quando ela passa de um meio para um outro meio, ela troca de meio. Isso mesmo, Yasmin, isso mesmo, Laís. Ela troca de meio, é uma mudança de meio. Ela está no meio 1, passa para o meio 2, tá? Passa do ar para a água, da água para o ar, né? Então, é quando há uma mudança de meio. E quando isso acontece, a frequência não muda. A frequência é a mesma. Porém, a velocidade e o comprimento de onda, eles mudam. Então, na reflexão, nada muda. Na refração, a única coisa que não muda é a frequência. A frequência não muda. Cuidado que muita gente pensa que refração sempre tem que ter mudança de direção, né? E nem sempre tem mudança de direção, ó. Só tem mudança de direção quando o ângulo não é 90 graus, tá? Depois da refração, nós vimos a difração. Quem lembra o que significa difração? Quem lembra o que significa difração? É a capacidade da onda fazer o quê? E ela faz o quê quando ela encontra essa fenda, esse obstáculo aí, Gabi? Ela contorna, né? Ela não atravessa, ela não passa por dentro, ela contorna, né? Daquele ponto, ela surge como se fosse uma outra onda. Então, a difração é a capacidade de contornar os obstáculos. Porque passar de um meio para o outro é a refração. Então, na difração, os meios são iguais, tá? Aqui é o meio A, aqui continua sendo o meio A. Então, não mudou de meio. O meio é o mesmo. Então, é a capacidade que ela tem de passar por obstáculos, tá? A luz também atravessa. Agora, a luz, você só consegue ver a difração quando o tamanho da fenda, né, é bem pequenininho. Porque a gente viu que o comprimento de onda da luz é da ordem de 10 a menos 6. Então, a luz só consegue contornar obstáculos que sejam próximos de 10 a menos 6 metros. Então, é 0,0000001 metros. Já o som é mais fácil de contornar obstáculos, porque o comprimento de onda dele vai de 2 centímetros
até 20 metros. Então, o som, ele consegue contornar obstáculos com mais facilidade. É por isso que quando eu boto minha mão na frente da minha boca, você escuta o som, porque o som contorna a minha mão e chega até o microfone do celular, porém, vocês não enxergam minha boca, porque a luz que minha boca reflete não consegue contornar a minha mão. Então, a luz, ela consegue fazer difração? Consegue, mas só para obstáculos muito, muito pequenos, da ordem de 10 a menos 6. Tem que ser bem pequenininho. Já o som é bem mais fácil. Então, a gente viu exemplos de difração, né? Quando você fica atrás de uma parede, você escuta o que as pessoas estão falando. Então, a onda está contornando esse obstáculo aí. Ela não está seguindo só em linha reta, né? Ela não está seguindo só em linha reta. Agora, a luz aí, agora, como o obstáculo é grande, ela não consegue contornar. Então, você não consegue ver as pessoas atrás da parede, mas você consegue escutar as pessoas. Por quê? Porque tem uma fenda aqui, tem uma porta, né? E o som consegue difratar através dessa fenda aí, que é a porta. Bom, então, esses foram os 3 fenômenos da aula passada. Reflexão, refração e difração. Hoje, nós vamos ver os últimos fenômenos. A polarização. O que é uma polarização de onda? As ondas, ela vem em todas as direções. Quando ela encontra um filtro, esse filtro é chamado de polarizador. Ela passa até a onda apenas em uma direção. Então, olha essa figura aqui, ó. A onda está vindo na horizontal, na vertical, na diagonal. Aí ela encontrou um filtro, que a gente chama de polarizador, e agora a onda, ela passa somente pela vertical. Ou então, olha esse GIF, ó. Tá chegando várias ondas até o filtro. O nome do filtro é polarizador. E aí, esse filtro deixa passar a onda apenas em uma direção. Então, a polarização nada mais é do que você filtrar aquela onda e deixar passar apenas em uma única direção de vibração. Então, a onda vinha em várias direções, você colocou um filtro, o nome desse filtro é polarizador, e você deixou a onda passar agora apenas em uma direção. Vocês entenderam o que é polarização? Me digam aí, por favor. E a outra direção vai ser modada, vai ser tipo uma onda. A outra direção não vai passar, ela vai ser retida no filtro. A outra direção, ela não passa, ela vai ser retida no filtro, só passa em uma direção. Imagine que tem um filtro, esse filtro só está deixando a onda passar em uma direção. Então, as outras não vão passar. Então, a polarização é a capacidade de filtrar as ondas. Repito, o que é o fenômeno da polarização? Normalmente, uma onda, ela vibra em todas as direções. Quando ela encontra um polarizador, que é um filtro, então o nome disso aqui, ó, desse filtro, é polarizador. Então, quando ela encontra um polarizador, esse polarizador não deixa passar a onda em todas as direções. Ele funciona como um filtro. Ele deixa a onda passar apenas em uma direção. Então, olha o GIF aí, ó. Tá chegando várias ondas na horizontal, na diagonal, na vertical. Quando ela encontra o filtro, só passa a onda na direção vertical. Então, a polarização nada mais é do que o fenômeno de filtrar uma onda. Tá claro agora? Beleza. A polarização, ela só pode existir em ondas transversais. Belis, por que não tem como ter polarização em ondas longitudinais? Porque as ondas longitudinais, por definição, elas já vibram apenas em uma direção. Se as ondas longitudinais já vibram em uma direção, se você botar um filtro, das duas uma, ou ela vai continuar passando, ou não vai passar nada. Mas não tem como filtrar, porque não tem várias direções de propagação. Então, a polarização, ela não acontece em ondas longitudinais. Por quê, Belis? Porque ondas longitudinais, por definição, elas já vibram em apenas uma única direção. Então, não tem como você filtrar mais nada.
porque ela já está apenas em uma direção. Então, a polarização, ela só acontece em ondas transversais. Então, por exemplo, a luz. A luz é uma onda transversal. A luz, ela vibra em todas as direções. Se ela encontrar um polarizador, então essa luz que estava na vertical, na diagonal, na horizontal, ela passa pelo polarizador e fica apenas em uma direção, que nesse exemplo aí foi vertical. E se você botar um outro polarizador, Belize? Se você botar um outro polarizador, é ausência de luz, ó, porque agora não vai passar nada, porque filtrou, deixou passar só na vertical. Se eu botei outro polarizador na horizontal, não vai deixar passar mais nada. Então, vou repetir. A polarização, ela só acontece para ondas transversais, que são aquelas ondas que a onda vibra em várias direções. Então, só acontece em ondas transversais. Em ondas longitudinais, não existe polarização. Então, ela... Ei, já sumiu, tá vendo? Aí, ó, é muito rápido, às vezes eu não consigo ver. Belize, Ah, ela falou assim, então ela vai filtrando cada vez mais. sim. Então, tipo assim, o primeiro polarizador, olha essa primeira imagem aqui. Eu vou até apagar a outra aqui para vocês perceberem melhor. Olha essa primeira imagem. O polarizador, ele tá na vertical, as linhas dele, ó. Se você olhar as linhas dele, está na vertical. Então, ele só deixa passar ondas na vertical. Então, perceba que essa luz estava em todas as direções. Ao passar pelo primeiro polarizador, ela fica só na vertical, ó. Só na vertical. Se ela passar por um outro polarizador agora, que só deixa passar ondas na horizontal, depois desse segundo polarizador não tem luz. Por quê? Porque é um segundo filtro que só deixaria passar na horizontal. Mas como ela não tem onda na horizontal, ela não vai deixar passar nada. Então filtra cada vez mais se você tiver dois filtros, né? Porque aqui tem o filtro 1 e o filtro 2. A gente chama de polarizador 1, polarizador 2. Então aqui, ó, Gabi, só tem um polarizador, ó. A onda via em todas as direções, está girando, ó. A pessoa está fazendo assim, ó, está girando em círculo. Então a onda está vindo em todas as direções. Só tinha um polarizador, só deixou passar pela vertical. Ok? Se só tiver um polarizador, beleza. Deixa passar só em uma direção. Agora, se você botar dois polarizadores, ó, Gabi, aqui tinha todas as direções. Aí, aqui no primeiro polarizador, deixou passar só na vertical. E agora eu botei um polarizador na horizontal. Aí agora não deixa passar nada. Você vê que depois do segundo polarizador, ela não tem mais uma onda, ó. A corda está em linha reta. Você não consegue ter mais uma onda. Porque o primeiro polarizador deixou passar a onda só na vertical. E o segundo polarizador ele botou na horizontal. Como não tem onda na horizontal, ele não deixa passar nada. Então funciona como um filtro. Então o fenômeno da polarização nada mais é do que o fenômeno de filtrar. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Sim. Exemplos de polarização no nosso dia a dia. Não sei se onde a gente usa isso. Pronto. Vamos lá, amigo. Vou dar exemplos agora. Onde é que a gente usa isso? Se vocês usam óculos, se vocês têm óculos escuros, se vocês têm problema de astigmatismo, vocês provavelmente, quando forem no médico, no oftalmologista, ele vai indicar lentes polarizadas. O que são lentes polarizadas? São lentes que têm um filtro. Ela não deixa passar toda a luz. Ela bloqueia um pouco de luz. Então, diminui um pouco a claridade. Então, aqui ó, é uma foto com luz não polarizada, sem o filtro. Se você bota um polarizador, se você está usando um óculos escuro, você enxerga melhor. Perceba que o ciclista que está ali no meio, na primeira foto, você nem enxerga. Você só enxerga na segunda foto. Então, algumas pessoas que têm astigmatismo, por exemplo, quando forem no médico, ele vai indicar lentes polarizadas, que são lentes que vai filtrar um pouco do brilho da luz, um pouco da intensidade da luz, e vai ficar mais fácil de você enxergar. A sua imagem vai ficar mais nítida. Tá claro, gente? Isso é um exemplo de polarização. Quem for para a área de fotografia, se alguém seguir a área de fotografia, também vai acontecer muito isso. Na fotografia,
você compra lentes para sua máquina fotográfica, não é aquelas máquinas fotográficas de fotógrafo profissional que troca a lente da frente. Você compra lentes polarizadas, que é para refletir um pouco menos de luz. Ó. Se você tirar foto com a lente não polarizada, tem mais reflexo de luz, porque a luz não foi filtrada. Quando você tira a foto com a lente polarizada, esse reflexo da luz acontece menos. Sabe outra coisa que acontece que tem polarização? Cinema 3D. Cinemas 3D também são outros exemplos de polarização. No cinema 3D, vem luz em duas direções diferentes. Quando essas duas luzes chegam no óculos, um lado do óculos deixa passar só um tipo de luz, o outro lado do óculos deixa passar só o outro tipo de luz. Aí dá a ideia de profundidade. Então é por isso que existe essa técnica do cinema 3D. São óculos polarizados. Tá vindo ali luz em todas as direções e cada lente do óculos deixa passar só em uma direção. Aí tem uma que deixa passar só a que está um pouco mais para trás e tem a outra que deixa passar só a que está um pouco mais para frente. Aí seu cérebro interpreta isso como 3D, porque ele está vendo um olho mais para trás a imagem e ele está vendo o outro olho mais para frente. Então, quando ele capta isso e interpreta essa informação, para ele é como se a imagem tivesse 3D. Então, esses são exemplos de onde você aplica polarização. Tá certo, Min? Alguma dúvida, pessoal, na polarização? Então, a polarização nada mais é do que o fenômeno de filtrar. Tá certo? Você está filtrando a luz. Vamos agora para o efeito Doppler. Esse efeito Doppler você vê muito no seu dia a dia. Quer dizer, ultimamente você não tem saído de casa, mas quando você sair de casa e passava uma ambulância por você, já percebeu que quando a ambulância ou o carro da polícia estava lá atrás, o som era mais ué, 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 ué. À medida que ia se aproximando, ia ficando ué, 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 ué. Aí depois que passava de novo por você, voltava a ficar ué, ué, ué. O nome desse fenômeno é efeito Doppler. Ele foi descrito pelo físico Johann Doppler. O que esse físico ele propôs para provar esse efeito aí? Ele botou uma banda em cima de um trem. Acreditem, ele fez isso. Eu não tinha uma imagem de uma banda em cima de um trem. Eu peguei a foto de um trem, peguei a foto de uma banda e botei aí, para dar ideia que ele botou uma banda em cima de um trem. Tá, desculpa, tá? Doppler, ele propôs o fenômeno e comprovou matematicamente, mas quem provou o experimento não foi Doppler, desculpa, foi Balot. Eu sempre esqueço isso, eu botei aqui no slide, inclusive, para lembrar, mas volta e meia eu esqueço. Então, Doppler, ele propôs o fenômeno matematicamente e provou matematicamente. Já Balot foi essa pessoa que botou uma banda de músicos em cima de um trem. Aí ele percebeu, pediu para várias pessoas ficar na estação do trem, e pedir para as pessoas ouvirem que nota as pessoas da orquestra estavam tocando. À medida que os trens se aproximavam, a nota que estava sendo tocada mudava. Só que para a pessoa que estava em cima do trem, não mudava. Então ele percebeu que a frequência ouvida pela pessoa mudava de acordo com a velocidade da fonte. Então, o efeito Doppler, ele nada mais é do que a mudança da frequência percebida quando você está se movimentando, ou você, ou a fonte sonora. O efeito Doppler, ele também é usado para vários meios, para várias coisas. Por exemplo, radar, para detectar se o carro está com velocidade maior ou menor do que o permitido, é a utilização do efeito Doppler. Ele emite uma onda, que no caso é o laser bate no carro e volta. Então, o radar, gente, foi muito rápido para mim, viu? Tá sendo muito rápido, não tô conseguindo ver às vezes. Belis, Luiz perguntou o seguinte: mas isso tem a ver com a velocidade ou com a distância? Isso tem a ver com a velocidade, Luiz. Se você se aproxima ou se afasta de uma fonte. Porque se você estiver distante, mas você nem se afastar nem se aproximar, essa frequência que você está percebendo da onda não vai mudar. Vou te mostrar aqui, ó, Luiz. Isso, o efeito Doppler. Então, aqui, ó, olha para essa imagem que você vai perceber melhor. Olha essa ambulância. Quando a pessoa está dentro da ambulância, para a pessoa o som não muda. Ele não fica nem mais com a frequência maior, nem com a frequência menor.
Porém, se a ambulância vai se aproximando de alguém, mais ondas vão chegando ao mesmo tempo, porque ele emite uma onda, aí depois emite a próxima, e uma onda vai se aproximando da outra onda. Agora, se a pessoa já passou a ambulância por ela, cada onda vai chegar com um tempo entre uma e outra menor, ou seja, a frequência vai ser mais baixa. Então, ela vai ouvir um som mais grave. Então, quando você tem um movimento entre quem emite o som, que no caso é a ambulância, e quem percebe o som, que no caso são as pessoas, essa mudança da frequência ouvida é chamada de efeito Doppler. Então, vou repetir. O que é o efeito Doppler? É a mudança na frequência percebida pelas pessoas. A frequência original do som não muda. A frequência original do som não muda. O que muda é a frequência que você percebe. Se você se aproxima, a frequência aumenta. Se você se afasta da fonte, a frequência diminui. Então, à medida que a ambulância se aproxima de você, o som fica mais frequente. Então, fica ué, 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 ué. Depois que a ambulância se afastou de você, o som fica com uma frequência menor, ou seja, mais grave. Aí fica ué, ué, ué. Então, o efeito Doppler nada mais é do que a mudança da frequência percebida pelo observador. Perceba, ó, a frequência percebida pelo observador. A frequência original não muda. Então, para quem estiver dentro da ambulância, que está se movimentando junto com a ambulância, a frequência não vai mudar. A frequência só muda para quem se afasta ou para quem se aproxima da ambulância. Tá claro, gente, o que é efeito Doppler? É a mudança da frequência percebida pelo observador. Tudo bem? Vocês entenderam? Como eu falo para vocês, esses fenômenos ondulatórios funcionam para ondas em geral, né? Eles funcionam para ondas em geral. Aí eu dei um exemplo para o som. Para o som, a gente consegue perceber no nosso dia a dia, bem fácil, o efeito Doppler. Mas, Belis, a luz também tem efeito Doppler? Também. E esse efeito Doppler da luz é como a gente consegue saber se tem uma galáxia se aproximando, se afastando da gente. Por quê? Se uma galáxia se aproxima da gente, a frequência da luz que ela emite fica maior. E quando a frequência fica maior, a luz se aproxima do azul. Quando uma galáxia se afasta da gente, a frequência fica menor. E quando a frequência fica menor, a luz da galáxia ela fica vermelha. Então, o efeito Doppler, ele também é usado para descobrir, por exemplo, se uma galáxia está se aproximando, se afastando, se uma estrela está se aproximando, se afastando da nossa galáxia. Porque quando se afasta, a luz daquela estrela, a frequência diminui. Frequência diminui, a luz da estrela, ela tende a ir para o vermelho. Já quando a estrela, ela se aproxima da gente, a frequência dela aumenta. Aí a luz dela tende a ir para o azul. O nome desses fenômenos, a título de curiosidade, porque nenhum vestibular vai te perguntar isso, mas a título de curiosidade, o nome é redshift ou blue shift. Shift é desvio. Então, redshift é desvio para o vermelho. E blue shift é desvio para o azul. Então, na astronomia, quando a gente fala que uma estrela está sofrendo redshift, a gente fala que a estrela está se afastando da gente. E quando a gente fala que uma estrela está sofrendo blue shift, é quando ela está se aproximando da gente. E o nome disso é efeito Doppler. É esse efeito de você ter a mudança na frequência devido ao movimento. Tá claro, pessoal? Tá claro? Ô, Belis, e se a estrela nem estiver se aproximando, nem se afastando, aí a luz dela fica original. A luz dela não vai nem tender para o vermelho, nem tender para o azul. A mesma coisa na ambulância. Se a ambulância está parada na sinaleira e nem está se aproximando, nem está se afastando de você, o som dela fica normal. Nem fica com frequência maior, nem fica com frequência menor. Tem que ter movimento, tá certo, gente? Ou de você se aproximando da fonte, ou da fonte se aproximando de você. Ou de você se afastando da fonte, ou da fonte se afastando de você.
Pode ser movimento seu, pode ser movimento da fonte, ou pode ser movimento dos dois. Teve alguma pergunta aí muito rápida também. Qual foi, Mi? Gabi perguntou se isso que perguntou se, tipo, isso tem na fotografia, né? Que as câmeras têm um filtro das luzes, tipo raio ultravioleta. No caso dos filtros, Gabi, aí já é mais polarização, eu acredito. Já é mais o fenômeno da polarização, porque o fenômeno do efeito Doppler é se você estivesse se afastando, se aproximando, tirar foto, tipo, tirar foto em movimento, aí você poderia ter um efeito Doppler, mas geralmente a pessoa não tira foto em movimento, né? A câmera tá paradinha e tal. Então, você ia perguntar antes, isso. Lá na fotografia, aí sim, isso lá dos filtros das máquinas é o fenômeno da polarização, tá certo? Não é o fenômeno do efeito Doppler, não. Mas sim, você entendeu perfeitinho. Alguma dúvida, gente, do efeito Doppler? Alguma dúvida? Não? Beleza. Ressonância. Esse fenômeno, ele é bem simples também. É um fenômeno que uma onda, ela começa a cada vez ter amplitudes maiores, porque ela está recebendo energia de uma outra onda. Vixe, beleza. Complicou para mim. Não complicou, não. Quer ver que não complicou? Já percebeu que quando você está no micareta, no carnaval, tudo bem que agora, por enquanto, a gente não pode mais, né? Mas quando você está nessas festas que tem um som com volume muito forte, já percebeu que às vezes seu corpo começa a vibrar, seu coração começa a bater mais rápido, começa a vibrar o corpo, ou a janela, se você estiver perto de um carro, de uma casa, você começa a ver que as janelas começam a vibrar? O nome disso é ressonância. Sabe aquelas coisas que a gente ouve que uma cantora lírica quebrou um copo de cristal ao cantar com a voz, tá, 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 tá? Aquilo não é lenda, não. As pessoas, utilizando de técnicas vocais, elas podem quebrar algumas taças de cristal. Por quê? Ela emite um som, lembra que som é uma energia, essa energia é captada por aquela taça de cristal, que começa a vibrar cada vez mais, e aí ela vibra tanto que ela não consegue mais manter a estabilidade, ela quebra, que é o que acontece com a personagem que o Luiz falou aí do Canário Negro, né? Lá do Arrow, do Legend of Tomorrow. Tem também aquele personagem do X-Men, que ele voa emitindo ondas sonoras, do X-Men primeira classe, que ele emite um som, aí ele consegue voar, porque som é energia. Então, olha aqui, ó, olha essa onda. Vamos supor que essa onda é a frequência natural do copo, porque lembra que tudo está vibrando, mesmo que você não perceba, a parede da sua casa, os átomos estão vibrando. Só que você não vai conseguir perceber isso, porque a nível microscópico. Se você tem uma frequência externa que é aplicada sobre aquele copo, então aqui, ó, é a voz da cantora, aqui é a frequência do copo ou da taça. E aí, você agora, ó, tem a junção dessas duas frequências. A amplitude da onda, ó, ficou maior, porque era a frequência da voz da pessoa, aquela energia foi amplificando a frequência original do copo. Aí o nome desse efeito é ressonância. Então a ressonância é quando você emite uma onda numa frequência que seja próximo à frequência daquilo que você quer vibrar cada vez mais e ele aumenta a amplitude. Então vai vibrar com amplitudes cada vez maiores. Vai ter mais energia no sistema, podendo vibrar mais o sistema, simplesmente, ou até mesmo romper e quebrar o sistema. Então, aqui, ó, eu falei para vocês. Ô, Belis, Oi, pois não, pode deixa eu perguntar. interromper. Não, é que eu não sei se isso aconteceu com todo mundo da sala, mas aconteceu comigo. Teve um momento durante a tua explicação, bem no meiozinho ali que tu tava falando sobre os gráficozinhos, que tu ficou meio mudo pra mim. Tipo, não coisou a tua imagem, mas coisou a tua voz. Tu pode repetir pra mim? Claro, posso sim. Então, eu vou repetir para Obrigada. você, já usando aqui esse exemplo aqui, ó, do diapasão. Quem entende de música aí, ó, sabe que esse instrumento diapasão, ele é utilizado muito para poder perceber qual é a frequência de um instrumento. O que que acontece com o diapasão e com aqueles gráficos? Tem a frequência do primeiro diapasão, ó, do diapasão A. Aí ele tem aqui uma frequência A. Aí, quando ele vibra, ele consegue
vibrar o outro diapasão. O outro diapasão que estava sem vibrar, ele começa a vibrar na mesma frequência do ar. Se, por um acaso, ele já estivesse vibrando antes, ele ia vibrar cada vez mais. Como assim, beleza? Deixa eu botar no gráfico, que eu acho que fica mais fácil pelo gráfico mesmo. Eu achei que seria pela imagem, mas acho que fica mais fácil pelo gráfico. Olha, essa frequência aqui do primeiro gráfico, ó, é a frequência da taça. Então, a taça de cristal, mesmo que aparentemente ela esteja paradinha, ela não está parada, ela está vibrando. Então, essa é a frequência da taça. Aí a cantora começa a cantar e emite uma frequência externa, né? Que é aplicada sobre a taça. Então, ela está transferindo energia, porque lembra que onda transporta energia. Lembra que a característica principal de todas as ondas transportam energia. Aí aquela taça que antes tinha uma amplitude pequenininha, ó, amplitude é aquele tamanho vertical, ó, que vai do meio da onda até a parte mais alta ou mais baixa. Então, ela que tinha amplitude pequenininha, ó, tinha pouca energia, porque a amplitude me diz o tanto de energia que ela vai ter. Quando ela recebe a energia da voz da pessoa, ela agora vai ter uma amplitude maior, ó. E aí, esse fenômeno de receber mais energia de uma outra fonte é chamado de ressonância. E esse fenômeno só acontece quando as duas ondas têm frequências muito próximas. Só vai ter ressonância se a frequência da taça e a frequência que você está emitindo da sua voz for próxima. Então, se você cantar em outras frequências que não seja a frequência da taça, não vai quebrar. Para quebrar, a frequência da taça e a frequência da pessoa tem que ser frequências próximas. Por isso que não é todo mundo que consegue quebrar a taça de cristal. Tem que ser pessoas que têm a técnica vocal correta para poder aplicar a frequência correta que faça com que a taça entre em ressonância. Ou seja, ela começa a vibrar cada vez com amplitudes maiores e ao ponto dela se romper e quebrar. Deu para entender agora, Min? Deu, Belise, obrigada. E Gabi fez uma pergunta. Qual foi? Ela perguntou se isso desestabiliza a vibração do objeto. Se isso o quê? Não entendi, desculpa. Ela perguntou se isso desestabiliza a vibração do objeto. Não sei o que é isso, mas... Gabi, você pode falar? Mas é tipo que aumenta a vibração do objeto. Porque o objeto, naturalmente, ele já está vibrando. Porque mesmo que a olho nu você não consiga perceber isso, todos os corpos estão em vibração. Alguns mais, alguns menos. Sólidos vibram menos do que líquidos, líquidos vibram menos do que gases, mas tudo está vibrando. Então, o que acontece na ressonância é dar um boost, né? Dar um impulso, um aumento de vibração. Tá claro? Beleza, Gabi. Ó, existem vários tipos de ressonância. Essa que eu falei da voz da pessoa é chamada de ressonância sonora. O que a pessoa usa diapasão para poder saber a frequência do instrumento musical também é ressonância sonora. Mas se você estiver no balanço, se seu condomínio aí, ó, a praça onde você mora, tiver um balanço perto, aí você começa a se balançar. Se tiver uma pessoa atrás, cada vez te dando mais impulso, você percebe que você vai ter amplitudes cada vez maiores e você vai chegar a locais cada vez maiores que antes você não chegava, porque você está tendo um incremento de energia sobre o seu balançar. Então, isso aí é um exemplo de ressonância mecânica. Você está aplicando uma força e dando energia para aquele balanço, fazendo com que aquela onda ali, ó, cada vez mais atinja amplitudes maiores. Um outro exemplo é ressonância magnética. Você já deve ter ouvido falar, né, desse, como é que chama? Desse instrumento não, como é que fala? Quando a pessoa faz uma ressonância magnética, como é o nome disso? Dessa técnica, oh meu Deus do céu. Desse exame, desse tipo de exame. Então, a ressonância magnética, ele cria um campo magnético e o campo magnético criado pela máquina, ele amplifica o campo magnético natural das suas células. Aí eles conseguem captar a imagem daquela região através dos campos magnéticos. Então, também é um exemplo de ressonância. Você está aumentando aquilo ali. A tomografia, Gabi, já é por raio-x, já é mais por fenômeno de refração, porque o raio-x passa por dentro da pessoa. Aí os ossos, ele consegue
reter mais o raio-x e a pele, gordura, não retém tanto o raio-x. Por isso que naquela placa, a parte dos ossos fica branquinha, que é onde o raio-x não passou, e em volta dos ossos, a parte de pele, gordura, cabelo, essas coisas, ficam mais escuras, que foi onde o raio-x chegou. Então, o raio-x já é mais utilizar a técnica da refração, porque está passando por dentro do meio, né? De um meio para um outro meio. Aí já não é mais a técnica de ressonância. Ok, pessoal? Então, vamos revisar aqui, antes de eu falar do último fenômeno, o que a gente já falou hoje. Vamos lá. A primeira coisa que nós falamos hoje, qual foi o primeiro fenômeno de hoje? Quem me lembra aí? Qual foi o primeiro fenômeno de hoje? Polarização. E polarização eu posso caracterizar com uma palavra. Qual é a palavra que eu posso caracterizar para entender o que significa polarização? Polarização, no caso da física, a gente pode entender ela como o quê? É um fenômeno que acontece o quê com a onda? Isso, perfeito, meninas, perfeito. É o fenômeno de filtrar a onda. De filtrar a onda. Depois da polarização, qual foi o fenômeno que a gente viu? Depois da polarização, qual foi o fenômeno que a gente viu? Efeito Doppler, isso. Antes ainda da ressonância tem o efeito Doppler. O efeito Doppler é a mudança de quê? O que o efeito Doppler muda? Ele muda o quê? A frequência, perfeito. O efeito Doppler muda a frequência percebida, viu? Não é a frequência original. A frequência original é a mesma. É a frequência percebida. Para ter polarização, tem que ter uma coisa específica. Não pode ser qualquer tipo de onda. Só tem polarização só em um tipo de onda. Quem lembra qual é o tipo de onda que tem polarização? Perfeito, perfeito. Transversal. Perfeito. Não tem em ondas longitudinais. Só tem em transversais. E para ter efeito Doppler, tem que ter uma coisa entre a fonte e o observador. Entre quem emite a onda e o observador, tem que ter uma coisa específica para ter efeito Doppler. Quem lembra que coisa específica é essa para que tenha efeito Doppler? Porque se não tiver isso, você não ouve mudança nenhuma na frequência. A frequência é a mesma. Tem que ter movimento, tem que ter velocidade. Isso mesmo, Gabi. Então, para ter efeito Doppler, tem que ter movimento. Tá certo? Para ter efeito Doppler tem que ter movimento. Ou da pessoa que está ouvindo, ou da fonte que está emitindo, ou dos dois. Pode ser da pessoa se afastando da ambulância, pode ser da pessoa se aproximando da ambulância, pode ser da ambulância se aproximando da pessoa, pode ser da ambulância se afastando da pessoa, ou pode ser as duas, né? Imagine que você está indo com um carro para a direita e a ambulância está vindo para a esquerda. Vocês dois estão em movimento. O que importa é que pelo menos um tem que estar em movimento. Pelo menos um. Tá certo, pessoal? Vocês entenderam? Polarização, efeito Doppler. E ressonância, Belize. Ressonância é quando uma onda ela começa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Ela começa a vibrar com amplitudes cada vez maiores porque ela recebe energia de uma outra onda. Então, ela recebe energia de uma outra onda, entra em ressonância. Belize, o que é entrar em ressonância é ela começar a vibrar na mesma frequência da outra onda, e como agora ela está vibrando mais, ela vai ter cada vez amplitudes maiores. Luiz perguntou alguma coisa que foi muito rápida, e quando eu fui ler, apagou. O que foi, mim? Ele pediu para você falar da polarização de novo. A polarização, Luiz, nada mais é do que o fenômeno de filtrar uma onda. Deixa eu voltar no slide de polarização, ó. Aqui, ó, Luiz, a onda original, ó, ela tá vindo em todas as direções, ó, vertical, horizontal, diagonal. Quando ela encontra um filtro, o nome desse filtro é polarizador, ele deixa a onda passar apenas em uma direção. Se o filtro for vertical, ele só deixa a onda passar na vertical. Se o filtro for horizontal, ele só deixa passar a onda que estiver na horizontal. Então, a polarização, Luiz, nada mais é do que o fenômeno de filtrar uma onda. Deu para entender?
Isso tem a ver com aquele experimento da lâmina de ouro, não é? Qual é? Eu não sei que experimento é esse, não lembro pelo menos de cabeça. Que experimento é esse? Você lembra de que assunto é? Eu não lembro. Do de química? Não lembro, cara. Não vou mentir para você dizendo que eu lembro, porque eu não lembro. Felipe, Oi. é aquele experimento que o. Eu não lembro o nome dele, não. É de modelos atômicos, que o cara bombardeou a lâmina de ouro. Aí ele viu que, tipo, uma parte ia para cima, outra parte ia para baixo, de polo positivo, polo negativo e tal. Tá, eu acho que não tem muito a ver com aquilo não, porque se eu Eu não me acho que engano, mas eu não sou da área de química, né, mas se eu não me engano, aquilo ali, a mudança é porque o feixe que você emite, ao se aproximar do núcleo, que tem uma força nuclear muito forte, ele é repelido, aí tem aqueles desvios. Então, não tem muito a ver com isso aí não, porque não chega a ser um filtro que está acontecendo ali, tá? Então, eu acho que não tem muito a ver com isso não. Gente, um fenômeno de ressonância muito famoso foi um fenômeno de ressonância que aconteceu na ponte de Tacoma. Eu vou botar para vocês aqui, ó, esse link depois no chat aí do grupo da aula, e vocês peguem esse link e coloquem no YouTube. Vocês vão ficar impressionados com essa onda, com o fenômeno de ressonância que acontece nessa ponte de Tacoma. A ponte ficou parecendo uma borracha, gente. Ela começou a vibrar, porque o que que aconteceu quando vocês assistiram isso aí? O que que aconteceu? A ponte foi construída e ela já tinha uma frequência própria dela, né? Ela já tinha uma frequência própria dela. Então a ponte estava ali balançando. Só que nesse local ventava muito. E a frequência do vento, para azar dos engenheiros, era a mesma frequência da ponte. E aí a ponte começou a vibrar cada vez com frequências maiores. Aí a ponte chegou um momento que ela não aguentou e ela foi destruída por causa do fenômeno da ressonância. Então, é um fenômeno muito, muito interessante. Eu não consegui botar esse vídeo no slide, ficava travando demais no meu computador, não sei por quê. Mas eu peguei um link e vou passar para vocês o link e vocês assistam. É 2 minutinhos, 1 minutinho o vídeo, é bem curtinho. Vocês vão ficar besta como uma coisa de concreto. Ele começa a vibrar e balançar como se fosse uma coisa de, sei lá, tipo uma folha de papel, tipo uma mola. Você fica parecendo que aquilo ali é feito de borracha. E não é, é concreto. Começa a vibrar, gente. Vibrar cada vez mais. Então, um momento que se rompe. Então, isso aí aconteceu de verdade na ponte de Tacoma. Então, os engenheiros, quem vai seguir a arte de engenharia, quando vai construir alguma coisa, eles têm que ficar de olho nisso. Se não vai ter o fenômeno de ressonância, né? Para daqui a pouco não romper a ponte e a ponte acabar quebrando, porque até mesmo o carro passando por cima, ele vai dando energia para aquela ponte. Então, se você não calcula da maneira certa, pode vibrar cada vez mais e destruir a ponte. Também tem um outro exemplo disso que aconteceu com um exército. O exército marchando, né? Então, aquele marchar dos soldados são sempre com a mesma frequência, né? Tá marchando ali com a mesma frequência. E ao passarem por uma ponte, ao se aproximarem, eles começaram a vibrar a ponte na mesma frequência com que eles marchavam. E aí dizem que a ponte também rompeu, mas esse daí a gente não tem vídeo, né? Desse da ponte de Tacoma é assustador. A gente tem vídeo e parece de borracha, gente. Quando eu assisti a primeira vez, eu pensava que isso era montagem, mas não é não. Eu vou passar depois esse link para vocês, tá? Ainda hoje eu passo para vocês. Você ainda vê pessoas passando, viu? Quando começou o efeito de ressonância, você via ainda algumas pessoas passando. Você vai ver na filmagem que você vai ver algumas pessoas passando ainda. É surreal, as pessoas não... Você sabe que tem doido para tudo, né? Você fala que não pode sair na quarentena para fazer festa. Aí você vê as pessoas saindo. Gente, tem gente que é doido, tem gente que vai ver uma ponte balançando, parecendo borracha, sabendo que aquilo tem risco, vai estar passando. Você vê no vídeo carro passando, pessoas passando, é bem louco, gente, é bem louco mesmo. Bom, e o último fenômeno de hoje é o fenômeno de interferência. Mas isso, não vi, quando eu fui ler, mas isso, a mensagem já apagou para mim, eu não consegui ver. Ah, não, beleza. Era só eu dizendo que isso era tipo pedir pra morrer. Não é nada importante, não. Galera, tem gente que né, tantando a cabeça, né? Então, tem gente que bota a própria vida em risco várias vezes por besteira sem necessidade. Então, isso acontece em qualquer cultura, não é só no Brasil, não, viu? Qualquer cultura
acontece isso. Algumas culturas a galera é mais doidinha, outras a galera é mais certinha da cabeça, né? Mas isso aí de botar a própria vida em risco, onde a ponte de Tacoma, não sei. Pelo nome, né, Tacoma parece uma coisa meio oriental, né? Parece coisa meio Japão, mas eu não lembro onde é. Mas no vídeo ele deve falar. Eu não lembro agora porque eu assisti o vídeo tem um tempinho, mas no vídeo ele deve falar onde é. Mas você bota no Google, onde fica a ponte, onde ficava, né? Porque foi destruído. Onde ficava a ponte de Tacoma? Provavelmente deve ter feito outras, né? E você vai ver lá. Nos Estados Unidos. Ah, é? Aí, ó, errei. Pensava que como o nome Tacoma fosse uma coisa mais oriental. É no Estreito de Tacoma, Washington, Estados Unidos. Ah, então o nome do estreito é Tacoma, né? Aí a ponte ficou Ponte de Tacoma. Entendi. Obrigado, Min. Gente, esse é nosso último fenômeno de hoje, interferência. Vocês entenderam os três primeiros? Polarização, efeito dupla e ressonância? Sim. Beleza. Vamos lá para interferência. Estão vendo o GIF aí? Pelo GIF, o que é que vocês acham que é interferência? Pelo GIF aí, o que é que vocês acham que é interferência? Olha o GIF aí, pelo GIF. Se você tivesse que falar só pelo GIF, o que é que você falaria o que é interferência? Onda de frequência diferente, tipo, se batendo uma na outra? Ok, pode ser. E quando elas se batem, embora botar umas aspas, mas Elas- quando uma passa por dentro da outra, o que é que acontece com a amplitude delas? Peraí, deixa eu ver o GIF. Elas ficam. A amplitude fica igual, não fica? Igual? Não, Fica peraí. maior, né? Não fica Maior. igual. Fica maior. Então, a interferência é quando uma onda, vou botar aqui as aspas, ó, utilizando a mesma palavra que vocês estão utilizando, se choca com a outra, e a amplitude pode ficar maior ou menor. Por que eu botei a aspa em se chocar? Porque não tem um choque, né? Perceba que depois que uma passa para outra, passa pela outra, elas seguem como se nada tivesse acontecido. Então não tem um choque. O que tem é uma onda interferindo na outra, naquele momento que elas passam uma pela outra, mas depois que passou, elas seguem a vida dela como se nada tivesse acontecido. A gente vai ver esse fenômeno aqui mais para frente, ó, mas esse fenômeno de interferência foi o que provou a dualidade onda-partícula da luz. Você já deve ter ouvido falar dessa dualidade onda-partícula, e vocês vão estudar muito isso no terceiro ano. Mas só para que vocês, eu vou dar umas pinceladas para vocês quando chegar lá no terceiro ano, fica mais fácil. A dualidade onda-partícula significa dizer que a luz, a depender do tipo de experimento que você faça, a luz ela pode se comportar como uma onda ou pode se comportar como uma partícula. Por isso que existe na física esse fenômeno chamado de dualidade onda-partícula da luz. A luz, ora, ela pode, a depender do tipo de experimento, se comportar como onda, e aqui, ó, essa imagem é uma imagem da luz tendo um fenômeno de interferência, que a gente vai ver mais para frente o que significa isso, esse fenômeno, e ora a luz pode se comportar como partícula. Então, a interferência, gente, pode ser construtiva ou pode ser interferência destrutiva. Aqui, ó, a primeira figura é uma interferência construtiva. Perceba que a onda A, ao se aproximar da onda B, elas, quando passam uma pela outra, aumentam a amplitude e depois a onda B e a onda A seguem como se nada tivesse acontecido. Então, a interferência é só naquele momento que uma passa por dentro da outra. Depois que passou por dentro da outra, elas seguem como se nada tivesse acontecido. Isso daqui é um exemplo de interferência construtiva. Por quê? Porque ela aumentou a amplitude máxima. Tinha amplitude de A, que vamos supor era 5 centímetros. Tinha amplitude de B, que era 8 centímetros. Quando passou uma por dentro da outra, ficou uma amplitude de 13 centímetros. E depois o que tinha 8 continuou com 8, o que tinha 5 continuou com 5. Já a interferência destrutiva tem que ter uma onda com a fase para cima e uma onda com a fase para baixo. Aí, quando uma passar por a outra, elas vão diminuir temporariamente a amplitude e depois que passou, elas ficam normal. Isso aqui é uma interferência destrutiva. Então, vamos supor que essa daqui tem uma amplitude de menos 5.
e essa daqui tem amplitude de 8. Quando elas passam uma por dentro da outra, fica uma amplitude de 3. Depois que passou, a que tinha menos 5 continua menos 5, e a que tinha 8 continua 8. Vocês conseguiram entender o fenômeno da interferência? Então, na construtiva, elas meio que trocam. Não, não trocou não. Elas seguem depois como se uma não tivesse dependendo da outra. Elas não trocam. No momento que elas estão no mesmo local, elas se intensificam e ficam com amplitude maior na construtiva. E na destrutiva, no momento que ela está naquele local, elas as aspas, se destroem e ficam com amplitude menor. Mas não é que trocou, porque depois que passou, cada uma segue como se a outra não existisse. Então, ó, aqui é a onda 1, aqui é a onda 2. Quando elas se juntam, diminuiu. Mas depois que passou, ó, a onda 2 e a onda 1, elas seguem como se nada tivesse acontecido. Então, elas não trocaram de posição, não. A onda 1 continua indo para a direita, a onda 2 continua indo para a esquerda. Agora, só naquele momento que elas passaram uma por dentro da outra, elas interferiram uma na outra. E aí, quando elas interferiram uma na outra, pode ter sido uma interferência construtiva, se as duas estão para cima, a gente fala de mesma fase, ou interferência destrutiva, se uma está para cima e a outra está para baixo, que a gente fala de fases opostas. Alguém perguntou alguma coisa, acho que foi Laís. Lê para mim, por favor. Lai perguntou se é uma regra que a amplitude aumenta para a soma das duas amplitudes ou se você só usou para o exemplo mesmo. É uma regra, Lai. Sempre que as duas ondas estiverem na mesma fase, Belis, o que é mesma fase? Mesma fase é as duas para cima, as duas para baixo. Mesma fase, você soma. Aí vai ter uma interferência construtiva. Fases opostas. O que são fases opostas, Belis? É uma onda para cima, uma onda para baixo. Aí agora você subtrai. Tá claro? Tá claro, vai? Deu para entender? Gente, interferência, vocês entenderam? A parte teórica, porque interferência vai ter continha aqui, mas a parte teórica, vocês entenderam? Sim. Ó, a observação que botei aí, ó, bem importante, ó. Após a superposição. Superposição é uma onda por cima da outra. Após a superposição, os pulsos das ondas continuam como se nada tivesse acontecido. É bem importante isso, tá? Após a interferência de uma passar por cima da outra, elas continuam depois como se nada tivesse acontecido. A interferência é só naquele momento. Belis, me dá exemplos aí de interferência antes de você passar para a parte das contas. Já percebeu que às vezes você deixa o celular perto da caixinha de som e começa a ter uns ruídos, começa uma chiada, começa a fazer uns barulhinhos esquisitos? Isso é um fenômeno de interferência. No avião, se você já voou no avião, a aeromoça pede para que você coloque seu celular em modo avião ou desligue no momento da aterrissagem ou no momento da decolagem. Porque nesses momentos, o piloto tem que estar se comunicando com a torre. Então, não pode ter interferência. E pode ser que a frequência da onda que o celular emita interfira na frequência da onda que o avião emita. E aí pode ser que cause alguma interferência na comunicação. Então, é por isso que ela pede para que você desligue o celular ou que você bote no modo avião, que o modo avião, ele não permite você receber chamadas, né? Então, você desligar ou botar no modo avião, você evita que o seu celular interfira na frequência que a cabine lá do piloto, do capitão, vai receber ou emitir para a torre. Então, esses fenômenos são fenômenos de interferência. Deu para entender, gente, na prática, onde acontecem os fenômenos de interferência? Ok, então vamos lá. Primeira parte da interferência é a interferência em ondas estacionárias. Bom, o que é uma onda estacionária? Se você pegar uma corda, prender ela em um ponto e começar a balançar bem rápido, já percebeu que ela fica com essa figura assim? Fica tão rápido que você não consegue enxergar. Tipo isso daqui, ó.
que você não consegue enxergar a corda em si, mas você vê tipo uns vales e uns ventres, uns vales e uns ventres. Se você começar a balançar bem rápido, isso é um fenômeno de interferência. Esses pontinhos aqui, ó, tá dando para ver o azulzinho aí que eu tô botando? Aqui nessa onda, ó, tá dando para ver os pontinhos azulzinhos? Me digam aí se tá dando para ver. Deixa eu botar roxo aqui, que eu acho que o roxo vai ficar mais destacado. Ó, esse pontinho aqui roxo, ó, é o fenômeno de interferência destrutiva. Porque nesse ponto, perceba que não tem onda nem para cima nem para baixo. Ó. Então, nesse ponto, é interferência destrutiva. Já nesses pontos aqui, ó, são interferências construtivas. Conseguiram perceber isso na figura? É porque eu não sei se o meu pincelzinho aí, né, a cor tá dando para vocês perceberem. Aqui, no preto acho que vai ficar melhor. Nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, ó, é interferência destrutiva. Ó, nesse ponto A aqui é interferência destrutiva. Nesse ponto A aqui é interferência destrutiva. Já nesses pontos aqui, ó, B, são interferências construtivas. Então, esses pontinhos A são chamados de nó. E os pontinhos B são chamados de ventre. Então, o ventre é onde a interferência é construtiva e os nós é onde a interferência é destrutiva. Deu para entender o que são nós e o que são ventres? Nós, não é que está amarrado não, tá, gente? Nó é o nome que a gente dá para o ponto que tem interferência destrutiva. E ventre é o nome que a gente dá para os pontos que tem interferência construtiva. Tá claro? Apesar do nome, onda estacionária, olha que curioso agora, uma onda estacionária não é uma onda, por incrível que pareça. A gente estuda no fenômeno de onda, porque ela é provocada por ondas, mas a partir do momento que uma onda passa a ser estacionária, ela deixa de ser uma onda, porque uma onda estacionária, ela não transporta mais energia. Então, apesar que a gente falar onda estacionária, a gente pode mostrar o fenômeno de interferência, mas a partir do momento que você teve realmente o fenômeno de interferência, uma onda estacionária, ela deixou de ser onda propriamente dita, porque ela não transporta energia mais. Porque pelos nós, o nó nem sobe nem desce. Então a energia naquele momento ali, ela não é mais transportada. Enfim, a hipocrisia, né, Luiz? Isso mesmo. Mas eu acho isso muito curioso, apesar que nenhum vestibular vai te cobrar sobre isso, que as ondas estacionárias não são uma onda. Mas eu gosto de falar sobre isso para você ver que nem sempre os nomes das coisas significam aquilo que ela realmente é. Lá no terceiro ano, tem uma coisa muito curiosa que o professor do terceiro ano vai te explicar, que é chamado de força eletromotriz. A força eletromotriz, muitos alunos erram a unidade de medida porque pensam que é força e é em Newton. Mas lá no terceiro ano, força eletromotriz, na verdade, é uma voltagem, é medida em volts. Ô, Belise, por que eles deram o nome de força eletromotriz? Porque quando começaram a estudar esse assunto, eles pensavam que era uma força que movia aquilo. E não era uma força. Era a diferença de potencial, era a voltagem. Só que aí, como o nome foi dado errado lá nos princípios, o nome continua errado. E aí, lá no terceiro ano, o professor vai falar isso para vocês. Então, nem sempre o nome das coisas tem realmente a ver. Então, ondas estacionárias é provocada pelo fenômeno de interferência de onda? Sim. Ela é provocada pelo fenômeno de interferência de onda. Só que, propriamente dito, ela deixou de ser uma onda. Por quê? Porque naquele ponto que tem os nós, ela não consegue transportar energia. Tá certo? Tô sendo claro, pessoal? Tô sendo claro? E aí, ó, percebam que a distância entre dois nós ou entre dois vales é sempre a metade do comprimento de onda. Porque o comprimento de onda, ela tem que ir de um ponto a outro ponto igual, né? Ela tem que ir de um nó a um nó, ou ela tem que ir de um vale, de uma crista a uma crista, né? Aí você teria um comprimento de onda inteiro. Então, de um nó a um nó, ou de um vale a um vale, você não tem um comprimento de onda inteiro, você tem metade. E é isso aqui que está escrito aqui, ó.
a distância entre dois nós ou entre dois ventres consecutivos é metade do comprimento de onda. E a distância entre um ventre e um vale é 1/4 do comprimento de onda. Porque o comprimento de onda inteiro, ele vai de um nó a um nó, ou de um vale a um vale, ou a outro ponto que seja exatamente igual, né? Então, aqui você vê na imagem, ó, lambda sobre 4. Deixa eu apagar aqui pela imagem que fica mais fácil, ó. Aqui é um ventre, ó. Esse pontinho lá é um ventre. Esse pontinho aqui, ó, B, é um nó. Perceba que de A para B é lambda sobre 4. É 1/4 do comprimento de onda. Agora, esse pontinho B, ó, que é um nó, esse outro pontinho B aqui também é um nó. Aí, agora a distância entre dois nós consecutivos é metade do comprimento de onda. Deu para entender, pessoal? Porque essa questão dos tamanhos aí é só olhar para a figura. Então, beleza, como é que a gente aplica isso? Vamos supor que ele fale, olha, tem uma onda estacionária que o comprimento de onda é 20 centímetros. Uma onda estacionária, o comprimento de onda dela é 20 centímetros. Qual é a distância entre dois nós consecutivos dela? Ah, é entre dois nós consecutivos? Então, é o comprimento de onda dividido por 2. Então, a distância entre dois nós consecutivos é lambda dividido por 2. Então, é 20 dividido por 2. Então, vai ser 10 centímetros. É assim que a gente vai usar. Tá claro? Me digam aí, por favor. Tá claro, pessoal? Sim? Beleza. Repete de novo? Vamos lá, repito. Vamos supor que fale que o comprimento da onda é 40 centímetros. E pergunte você, qual é a distância entre um nó e um ventre consecutivo? A distância entre um nó e um ventre consecutivo vale 1/4 do comprimento de onda. Então, essa distância é o comprimento de onda dividido por 4. Então, vai ser 40 dividido por 4. E, nesse exemplo, daria 10 centímetros. Deu para entender agora? Beleza. Ali, a gente viu a interferência em uma onda em uma dimensão só. É só substituir. É bem simplesinho mesmo, gado. Só substituir mesmo. Ali, a gente viu a interferência em um pontinho só. Só que as ondas, elas não são apenas em uma única direção, né? Por exemplo, em um lago, as ondas são bidimensionais, porque tem duas direções. E as interferências, elas ficam um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Mais complexas. Porque, ó, aqui tem a onda que vai ser gerada pela fonte A. Aqui tem a onda que vai ser gerada pela fonte B. Aí, no primeiro ponto onde elas se tocam, tem interferência construtiva. Mas depois ela começa a se tocar em vários pontos, ó, gente. Depois, cada vez mais, eu vou ter mais pontos se tocando. Onde um vale se encontrar com um vale, ou uma crista se encontrar com uma crista, é interferência construtiva. Então, ó, crista, que é o ponto para cima, com outra crista da outra onda, que é o ponto para cima, ou vale, que é o ponto mais baixo, com outro vale da onda, dá uma interferência construtiva. Agora, se algum ponto se encontra a crista de uma onda com o vale de outra onda, aí dá interferência destrutiva. E é por isso que quando você olha na horizontal, fica assim, ó. Fica regiões mais altas e mais baixas. Mais altas e mais baixas. Mais altas e mais baixas. As mais altas e mais baixas são interferências construtivas. E as que ficam no meio, Belis? As que ficam no meio, que não está tendo nem parte mais alta nem mais baixa, são as interferências destrutivas. Deu para entender, pessoal? Ou seja, se forem iguais, são construtivas. Se forem diferentes, são destrutivas. Isso mesmo, Gabi. Se for igual, tipo vale com vale, ou crista com crista, construtiva.
Se for diferente, vale com crista ou crista com vale, destrutiva. Deixa eu botar um gifzinho aqui para vocês, ó, que esse gif eu acho que fica mais fácil. Tá vendo aqui, ó, essa pessoa fazendo aqui, ó, não dá para perceber não, mas embaixo da cabeça dessa pessoa tem uma outra bolinha aqui, ó. Tem duas bolinhas que ele tá batendo no lado. Perceba que tem regiões que ficam mais altas e tem regiões, ó, que ficam sem nenhuma interferência. Então, essas regiões mais altas são as interferências construtivas, essas regiões que não tem nenhuma interferência são as destrutivas. Aqui, ó, dá para ver aqui também, ó. Então, ó, tem as interferências construtivas e destrutivas. Construtiva é quando for vale com vale ou crista com crista, e destrutiva é quando for vale de uma com crista da outra. Deu para entender essa figura, gente? Min, teve alguma pergunta aí que eu não vi, Min? Não, só a de Gabi mesmo. Então, ó, essas linhas onde tem interferência construtiva são chamadas de linhas ventrais, que são onde tem os ventres. E as linhas onde tem interferência destrutiva são chamadas de linhas nodais, que é onde tem interferência destrutiva. Então, os pontinhos pretos são interferências construtivas, os pontinhos brancos são interferências construtivas. Aqui, ó, tanto preto quanto branco são construtivas. Dois pretos, que é metade preta, é porque são duas cristas. As duas partes brancas, que é branco com branco, da bolinha todinha branca, são dois vales. Agora, se tiver mesclado, ó, se tiver metade branca, metade preto, é porque tem uma crista e um vale. Aí a interferência é destrutiva. Então, quando vocês olharem para essa figura aqui, ó, olharem para essa figura, onde vocês verem todo branco, ou onde vocês verem todo preto, que apesar do meu tá azul, né? Deixa eu botar aqui preto. Onde vocês verem todo branco, ou todo preto, é interferência construtiva. Então, aqui, ó, é construtiva. Quando vocês verem a bolinha metade branca, metade preta, a interferência é destrutiva. Tá claro, gente? Todo preto é uma interferência de vales, todo branco é uma interferência... todos os pretos é de crista. Desculpa. E todos os brancos são de vales. Me digam aí se vocês entenderam essa figura, essas bolinhas pintadas de preto e de branco. Vocês conseguiram entender essas bolinhas? É bem simples. Se elas estiverem toda branca ou toda preta, é interferência construtiva. E se tiver metade branca, metade preta, é interferência destrutiva. E aí perceba, ó, tem linhas, ó, deixa eu pegar aqui uma cor bem forte para destacar. Tem linhas que as bolinhas estão todas de uma cor. Aí essas linhas são as linhas ventrais, porque são interferências construtivas. E tem linhas que as bolinhas estão todas meio a meio, ó. Essas linhas que as bolinhas estão todas meio a meio são chamadas de linhas nodais, que é interferência destrutiva. De verdade, vocês entenderam? E na prática, é essa figura aqui que acontece, ó. E aí, gente, me diga aí se vocês entenderam. Sim. Aqui, eu ia começar a falar das contas agora. Falta 1, 2, 3, 4, 5 slides para começar a falar das contas. Mas não vai dar para falar de 5 slides, faltando 5 minutos de aula. Então, eu vou terminar aqui na parte teórica. E aí, na próxima aula que nós tivermos, que não é segunda-feira, né? Porque segunda-feira a aula vai ser de professora Dina, eu termino essa parte do assunto, que é a parte do cálculo dessa interferência. Porque a gente vai conseguir calcular, e através do cálculo, a gente vai conseguir saber se a interferência é construtiva ou se a interferência é destrutiva sem olhar para a imagem. Porque, às vezes, a gente não tem imagem. A gente só tem a distância entre dois pontos. Aí, com a distância entre dois pontos, a gente vai conseguir saber se é uma interferência construtiva ou destrutiva. Mas não vai dar para falar disso hoje, tá certo? Mas na luz, ó, gente, só para adiantar um pouquinho, na luz é a mesma coisa, ó. Quando a luz passa por fendas, elas podem ter interferências construtivas e destrutivas, e aí você tem a parte que brilha mais, parte que não brilha, parte que brilha mais, parte que não brilha.
E isso também é o fenômeno de interferência para a luz em vez de para ondas em um lago. Tá certo? Mas essa parte das continhas a gente vê na semana que a gente tiver a próxima aula, tá certo? Por hoje a gente vai encerrar, mesmo faltando 5 minutinhos, porque não vai dar em 5 minutos para eu falar da parte das contas. Então não adianta eu querer adiantar agora e vocês ficarem com dúvida. Então, vocês entenderam os 4 fenômenos? Porque a gente acabou os fenômenos ondulatórios. A gente só falta a parte da conta, tá certo? Mas os fenômenos em si, a gente acabou. Então, se vocês entenderem eles, fica muito mais fácil quando vier uma questão, porque depois a gente vai fazer questões também no slide, ó. Esse slide já está com vocês, tá? Vai ter as questões depois para vocês fazerem, mas é muito teórico, gente, porque só tem conta nessa parte aqui, ó, de interferência construtiva e destrutiva, para fazer a continha e saber se ela é construtiva, ou fazer a continha e saber se é destrutiva. Mas a conta é fácil, viu? Para ficar tranquilo. Se o n dá positivo, é construtiva. Se o n der... Desculpa, se der par, é construtivo. Se der ímpar, é destrutivo. Mas depois eu explico por que isso do par e do ímpar, tá certo? Por hoje, então, eu vou encerrar aqui a nossa aula da parte de fenômenos, lembrando que eu não falei da parte da conta do fenômeno de interferência, tá? Hoje a gente ficou só na parte da teoria. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ou eu posso liberar vocês? Como é que é? Tem alguma pergunta aí, Min? Teve alguma pergunta que eu não vi? Não, beleza. Até agora tá todo mundo falando que tá tudo certo. Então, tudo tranquilo, gente. Eu me despeço de vocês. Tenham uma ótima